Muito bem, gente. No vídeo anterior, eu mostrei como simular variáveis aleatórias uniformes, sequência. E eu mencionei esse termo ruído branco, né? Aqui eu vou definir melhor o ruído branco. Por quê? Porque ela é um processo estocástico extremamente importante para séries temporais. Muito. Todo mundo aqui, eu acho, que mesmo que nunca tenha visto nada de séries temporais, em algum momento ouviu falar dos modelos ARIMA, modelo ARMA, né? Modelo autorregressivo, modelo médias móveis. E a base desses modelos é esse processo estocástico chamado ruído branco. Ele é essencial para entender tudo isso. E é ele que a gente vai explicar agora. O que eu chamo de ruído branco? No vídeo anterior, eu meio que já falei o porquê da palavra ruído, o porquê da palavra branco, tá? Aqui a gente vai entender a definição estatística dele, tá? Qual é a definição estatística? Primeiramente, ele é definido como uma sequência de variáveis aleatórias que são independentes e identicamente distribuídas, tá? I e D, tá? Lembra disso, elas são independentes e identicamente distribuídas. No geral, eu vou escrever só isso, I e D, tá? Normalmente, nós chamamos esse processo estocástico de A de T, tá? Normalmente, eu vou chamar de A de T, eu vou padronizar para facilitar a nossa comunicação. Mas pode ser que eu use um outro termo, pode ser que eu use epsilon de T, E de T, eu sempre vou avisar. Mas se eu não disser nada, A de T é ruído branco, tá? Então, o ruído branco é uma sequência, é uma série temporal. Imaginem que A de T é uma série temporal onde cada amostra é independente uma das outras, tá? Olha que interessante, eu já falei para vocês que modelar uma série temporal é descobrir qual é o grau de dependência entre as variáveis ou entre as amostras. Mas o ruído branco ele é interessante. Ele não tem dependência nenhuma entre as amostras. Significa que eu não tenho absolutamente nada para modelar. Se vocês estão diante de um ruído branco, nenhuma das técnicas que vocês usarem vai tirar informação nenhuma dele, ou seja, não dá para modelar. Se eu cheguei no ruído branco, é porque acabou meu trabalho, eu não posso modelar. Então, essa aqui é uma série que é, entre aspas, imodelável. Tá? Outra característica importante. A sequência A de T, ela é estacionária, necessariamente. Tá? Porque se elas são independentes, a gente já viu que a função de autocorrelação depende do intervalo. Então, pelo menos em segunda ordem, ela é estacionária. E uma definição dela é que a média dela é constante. Aliás, não apenas constante. Se eu for um ruído branco gaussiano, a média não só é constante, como é igual a zero. Tá? Aqui eu coloquei como média constante, mas na verdade isso aqui é uma definição geral. Mas no geral a gente vai estar trabalhando com ruído branco gaussiano. Tá? Então a gente pode definir que esse ruído branco é gaussiano. O que, é que significa um ruído branco gaussiano? São um conjunto de variáveis aleatórias independentes, onde cada uma delas tem distribuição gaussiana, tá? Ou seja, distribuição normal. Gaussiana e normal é a mesma coisa, vocês sabem, né? Então, a distribuição normal vai ser sempre a mesma, e a média vai ser sempre zero, e a variância vai ser sempre constante. E a correlação, ela tem que ser 1 para um lag igual a zero e zero para todos os demais lags. É isso que define ela. Ponto. É isso. Você não tem que deduzir nada. Média zero, variância constante. E a autocorrelação é 1 para o lag zero, que sempre vai ser, e ela é zero para todos os demais lags. Por quê? Porque ela é independente uma da outra, logo ela não tem dependência linear. Tá? Essa definição aqui é importantíssima, tá? Porque é com base nessa definição que a gente vai aprender todos os outros processos estocásticos. Tá? E a gente vai tomar por base aqui o processo estocástico gaussiano. E eu vou dar um exemplo de uso aqui para ele. Por exemplo, vou pegar o modelo aditivo. O que é um modelo aditivo? É quando eu tenho uma série temporal que eu posso entendê-la como uma soma, né? Um conjunto de vários componentes que estão somados uns com os outros. Nesse caso aqui, vamos imaginar que eu tenho um componente determinístico, f de t, e eu tenho um componente que é ruído branco, nesse caso gaussiano. Tá? Então, aqui, meu componente determinístico é um período de uma senoide. Está aí na tela para vocês. Tá? E o meu componente de ruído branco gaussiano, eu vou simular por um período de 0 a 10 segundos, e está aqui o meu ruído branco gaussiano. É difícil diferenciar isso aqui de um uniforme, né? Porque, gente, quando o negócio é um processo estocástico, até então a gente vinha falando de tendência, sazonalidade, ciclo.
essas coisas você consegue enxergar a olho nu, digamos assim. Você bate os olhos e você consegue interpretar. Agora, quando é processo estocástico, não adianta tentar olhar e tentar tirar uma informação daí. Você vai ter que usar as ferramentas estatísticas, tá? Então, eu tenho aqui um sinal determinístico e tenho ruído branco. Esse ruído branco está com média zero, a distribuição em cada um dele é normal e a variância é constante. Se não me engano, eu defini aqui que é 2. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar esse de cima com o de baixo. Olha como é que fica. Então, olha só, essa linha vermelha é o meu f de t original, é a minha função original. E a azul é a soma dos dois, é a minha série temporal somada. Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque essa é uma forma da gente entender uma série temporal. Eu estou fazendo isso aqui para dados simulados. Vocês têm que entender esse negócio no simulado. Quando a gente for para o real, vocês vão ter menos trauma, tá? Então, quando eu pegar dados, uma forma de vocês entenderem é, opa, nesses dados eu tenho 3 componentes. Eu tenho uma tendência, eu tenho um componente sazonal e eu tenho um componente estocástico. Nesse caso aqui, eu tenho apenas um componente cíclico e um componente estocástico, tá? Então, as minhas séries vocês vão poder interpretar dessa maneira, como se elas fossem uma composição de duas coisas distintas, tá? E essa aqui é uma forma de você usar o ruído branco. Muito bem, gente. A gente viu que ruído branco é um processo estocástico, que também é uma série, né? Porque está em função de t, que na verdade, como é que você enxerga isso? É um vetor, onde cada elemento do meu vetor é uma variável aleatória. E elas estão conectadas pelo tempo, pelo t. Cada uma delas tem a mesma distribuição. Nesse caso aqui, eu dei como exemplo a distribuição normal, e essa distribuição tem que ter média zero e variância constante. Pode ser qualquer uma, desde que seja constante. E, além disso, essas variáveis entre si, elas são independentes entre si, tá? E isso é um ruído branco. É claro que esse ruído branco, quando eu vou levar na prática, é como se eu pegasse um gerador de números pseudo-aleatórios, tá? Eu pegasse um gerador de números pseudo-aleatórios, e aí vai rodando, vai dando números aqui, né? Da 0,34, menos 0,02, e assim vai rodando os números. Então, eu tenho vários números. Então, o A1 é 0,34, o A2 é 0, assim, quando eu estou olhando para o processo estocástico, eles são variáveis aleatórias. Quando eu rodei, eles são números, né? 0,45, 0,78, tem quanto aqui? 4. 0,22 menos 0,11, tá? Então, eu tenho um ruído branco. O que foi que eu fiz no exemplo anterior? Eu tenho uma função, que eu vou chamar de Tzão aqui, na verdade, com a cacofonia e tudo. O que é esse T aqui? Esse T é a minha função tendência, tá? Ela é a minha função tendência. Então, eu vou ter aqui um T1, um T2, um T3, T4, T5, T6. O que eu falei para vocês é que a gente pode interpretar uma série temporal como sendo a soma de um componente determinístico mais um componente estocástico, tá? Esse componente determinístico pode ser a tendência, pode ser a sazonalidade, pode ser a tendência mais a sazonalidade, enfim. E eu vou somar os dois. Na prática, o que é que significa isso? Que eu vou ter um vetor z de t, z1, z2. Podia ter usado um número menor, né? Que eu não precisava repetir tanto. Mas, certo? E isso aqui é o quê? É a soma desses vetores. Gente, isso é matriz, tá? Então, eu vou somar T1, o meu vetor T, que na verdade é uma série temporal também, mais o meu vetor ruído branco. Acredita, a minha letra é mais bonita do que isso, que é meio estranho escrever em papel cochê. Então, na verdade, o que eu mostrei para vocês num gráfico, deixa eu parar a apresentação, senão vocês não estão enxergando nada, né? Então, o que eu tinha mostrado num gráfico para vocês é
que, na verdade, eu posso interpretar uma série temporal como sendo a soma de duas componentes. Tá? Eu tenho uma componente determinística e eu tenho uma componente estocástica. O fato é que quando eu somo as duas, Z de T é estocástica também. Tá? No geral, uma missão para quem está fazendo uma análise de dados é, se eu tenho componentes determinísticos muito grandes, muito intensos, a minha primeira tarefa é modelar esses componentes determinísticos de tal forma que eu obtenha uma série, tá? Digamos que eu consegui estimar o T, né? Então, o que é que eu quero? Eu quero obter uma série y de t, que é igual a z de t menos a minha estimativa de t. Teoricamente, se eu subtrair a minha estimativa de t, isso vai dar aproximadamente a de t, certo? A minha parte estocástica. Se essa parte estocástica for ruído branco, então não tem mais nada para modelar, porque, como a gente viu, o ruído branco não tem como ser modelado, ele já se define, né? Agora, se não for ruído branco, significa que tem informação aí que eu posso extrair. No geral, esse é o princípio da coisa, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. Aqui, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos aprendendo a simular séries temporais o mais próximo da realidade possível. Então, eu estou gerando componentes determinísticos e estou somando com componentes pseudo-aleatórios. A gente está fazendo isso para entender essa dinâmica de soma de componentes. Se a gente entender essa dinâmica, a gente vai poder ir para a realidade, pegar dados reais, e eu vou entender esses dados reais, eu posso decompor em componentes diferentes. É o mesmo raciocínio, só que aqui nós estamos simulando esses componentes, certo? Por exemplo, eu vou mostrar agora aqui no gráfico. Então, se vocês entenderam isso, agora vocês podem olhar de novo para os gráficos aqui e entender que eu tenho aqui uma componente que eu chamei de F, né, uma componente determinística e uma componente estocástica. Normalmente a componente determinística, visualmente, ela parece bem bonitinha, tá? Enquanto que a componente estocástica, ela parece uma coisa difícil de entender, né? Parece um ruído de rádio, né, digamos assim. Quando eu somo as duas, eu coloquei essa linha no meio para vocês terem a noção da curva, né? Mas, na verdade, é azul que eu estou interessado. Quando eu somo as duas, eu tenho essa azul aqui. Quanto maior for a intensidade do ruído, mais forte vai ser esse negócio. Pode ficar tão grande que ele é maior que o sinal e eu nem enxergo o sinal. Certo? Quanto menor, menos ele interfere. Tá? É importante de entender. Tá? Então, dito isso, bora ver mais um pouco de prática ali. Vamos ver agora o seguinte, né? Como eu mostrei para vocês lá no slide e também no papel, né? Como é que funciona a dinâmica? Eu vou mostrar agora na prática aqui no Python, tá? Eu vou ter um vetor que é determinístico e vou somar com um vetor que é estocástico, tá? Então, basicamente, isso que eu fiz. A gente já definiu um vetor t lá. Então, aqui eu defino um vetor que é ruído branco gaussiano. Então, o mesmo esquema que a gente fez para a variável aleatória uniforme. Defino uma quantidade de zeros, uso esse for aqui para gerar várias variáveis aleatórias, uma na sequência da outra. Repara que para calcular cada variável, eu não usei a anterior, elas são geradas independentemente, né? Não existe uma correlação entre elas, teoricamente. E aí eu vou plotar a sequência de variáveis aleatórias independentes, identicamente distribuídas, nesse caso elas são normais, vou plotar o histograma delas e vou plotar a função de autocorrelação. Repara uma coisa muito importante, eu já estou aqui várias vezes plotando o histograma, tanto para a sequência uniforme como para a sequência normal, mas eu só posso fazer isso porque ruído branco é um processo estocástico estacionário. Eu não posso fazer isso para um processo estocástico que não seja estacionário. Eu posso até plotar um histograma, só que ele não vai significar nada, como eu vou mostrar na prática para vocês. Nesse caso, só é útil mostrar o histograma porque esse histograma ele é o mesmo, então ele está se repetindo a cada amostra. Então acaba que ele representa a minha série, certo? Agora, se ela não fosse estacionária, o histograma não representaria a minha série.
Vamos ter esse conceito muito claro. Plotar essas coisas que são para uma variável só funciona se a série for estacionária. Aí beleza, a gente roda aí os nossos 20.000 pontos. Está aqui o meu ruído branco aqui à esquerda, o histograma dele, repara que é mais ou menos gaussiano, né? E está centrado em zero, ou seja, a média dele é zero. Aliás, eu posso rodar de novo, sempre vai dar um próximo diferente, porque a ideia é essa, né? Afinal de contas, a ideia é que seja estocástico, seja aleatório, que não seja previsível cada rodada que eu vou fazer. Lembra que se eu quiser repetir, eu tenho que pegar a mesma semente e reiniciar aquela semente. Então, ó, eu tenho uma distribuição que ela é uniforme, está em torno da média zero, já dá para ver isso no gráfico, né? Está toda centrada em zero. A variância parece ser constante, olhar para cá também. E a função de autocorrelação amostral é zero para qualquer lag que não seja zero. Então, isso é bem bacana. Então, a gente já pode dizer que isso aqui é um ruído branco. Ruído branco é um processo estocástico que é composto de variáveis aleatórias independentes, portanto, a função de autocorrelação é zero, para lags diferentes de zero, e a média é zero e a variância é finita. Então, a gente vai padronizar aqui, de modo geral, que daqui por diante eu sempre vou usar ruído branco gaussiano. Eu não vou usar ruído branco com outras distribuições. Bora fazer aqui, então, o que nós fizemos lá no slide. Eu vou definir aqui umas funções determinísticas, só que nesse caso eu estou definindo duas, não apenas uma. Eu estou definindo uma que é para simular uma tendência. Nesse caso, eu estou fazendo uma função de segundo grau, olha aqui, t ao quadrado mais 2t mais 3. Então, eu tenho uma tendência crescente, tá? E estou simulando aqui uma função para simular uma sazonalidade. Não é bem uma sazonalidade, é uma função senoide, mas está simulando aí uma função periódica, tá? Vou colocar aqui a frequência 0,5 e depois o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou obter uma função z de t, que é a soma da minha função pseudo-tendência com a minha soma da minha função pseudo-sazonalidade, mais a função ruído branco que nós geramos aqui em cima, né? Já está plotada aqui. Aí eu vou plotar a tendência, vou plotar a sazonalidade. O ruído eu não preciso plotar, porque a gente já plotou antes, né? E aí eu vou plotar a série completa. Bora ver o que acontece. Damos. E olha aqui. A soma da tendência com a sazonalidade, tá, a soma dessa componente crescente com essa componente periódica, mais o meu ruído, deu essa série aqui. Repara que se eu tivesse somado só essas duas, como eu já fiz isso em vídeos anteriores, ela daria essa curva, mas seria bem lisinha, né? Mas nota que ela tem alguma variação aqui. Quem tem que se perguntar agora? Agora vocês vão ter esse código na mão. O que vocês podem fazer com isso? Vocês podem voltar aqui atrás, no ruído branco, e vocês podem, por exemplo, aumentar a variância dele, para ver o que acontece. Bora aumentar para um negócio absurdo, variância 15. Bora rodar. Então, olha, repara que aqui aumentou, não sei se vocês lembram da escala que estava, aqui está menos 20, depois vocês tentam. Continua zero, continua ruído branco. E bora rodar aqui nosso exemplo, bora ver o que acontece. Nosso ruído branco ele aumentou, eu tenho mais ruído. Olha como ficou a série. Quase não dá para ver a sazonalidade, mas ainda dá, tá? Então, o que eu estou sugerindo para vocês é que vocês peguem esse código aqui e brinquem com ele. E vocês fiquem brincando de testar parâmetro e vendo o que acontece. Por exemplo, aumentar o número de amostras, diminuir a frequência, aumentar a frequência, mudar a função de tendência. Eu posso, por exemplo, colocar negativo aqui, ó, colocar um menos um multiplicando. Eu vou ter uma tendência negativa. Mudou, né? Então, vocês podem brincar com isso aqui. Se tiver alguma dificuldade para entender, aqui, basicamente o que vocês precisam entender é Python básico. Se você já sabe fazer isso no R, faça no R. Tá? Nas aulas posteriores, a gente vai entender um pouquinho melhor isso aqui. Tá? E a gente, aliás, uma coisa que eu esqueci de mostrar, né? Antes de eu falar das aulas posteriores. Bora pegar essa minha série, deixa eu diminuir aqui a variância dela, deixa eu colocar a variância em 5. Bora rodar de novo aqui. Lembra que eu falei sobre o histograma? Essa série aqui, o ruído branco, ele é estacionário. Agora, quando eu somo com essas funções determinísticas aqui, que você poderia interpretar como uma sazonalidade, como uma tendência, não é, né? Porque não é uma série temporal, ela é uma função determinística.
ela deixou de ser estacionária, a média deixou de ser constante, a variância mudou também. Então, o que acontece se eu plotar as grandezas estatísticas? Vamos lá plotar histograma e função de correlação delas. Olha aqui. O que é que significa esse histograma? Nada. Então, se você plota histograma de uma função, de uma série, que não é estacionária, isso não tem sentido nenhum. É que nem calcular a média dessa série aqui. Não tem sentido, porque essa série tem uma tendência decrescente. Eu calculo a média, vai dar um número, sei lá, menos 150. O que isso significa? Nada. Porque agora, já estou em menos 350, a média me diz o quê? Nada. Então, o histograma me diz o quê? Nada, porque eu modifiquei o comportamento dela, logo, eu posso até ter alguma influência gaussiana, mas cada uma vai ser diferente, porque a média está variando. E olha aqui a função de autocorrelação, deixou de ser zero. Por quê? Porque agora tem uma tendência, portanto ela é não estacionária, e ela vai se parecer exatamente como se parece uma autocorrelação amostral quando é não estacionária, ou seja, tudo muito próximo de 1, porque a correlação é muito forte entre elas. Então, isso aqui é uma outra coisa importante para aprender. Na próxima aula, a gente vai ver alguns outros tipos especiais de processos estocásticos, para a gente também simular, tá? Alguns estacionários, outros não estacionários. Vamos ver como eles se comportam e depois a gente vai ver com dados reais para ver como é que isso fica, tá? Então, a gente se vê na próxima aula.